Bem, a paz do Senhor para os irmãos. Vamos iniciar a nossa aula de escola dominical. Sejam todos bem-vindos a esse momento que estamos não mais em nossos lares, mas estamos na casa do Senhor, em reverência ao nosso Deus e estudando e aprendendo da palavra que Ele deixou para nós como manual de fé e de conduta. Para destacar com os irmãos que nós terminamos o nosso trimestre, encerramos os nossos estudos anteriores e iniciamos um novo trimestre. Quero agradecer a Deus, ao pastor e aos nossos professores, nossos irmãos dedicados, ministradores, intercessores sobre nossa vida, totalmente dedicados a nos instruir no crescimento e no conhecimento bíblico, com esforço pessoal e com a bênção de Deus em suas vidas. Que Deus abençoe e multiplique não só o tempo, mas também a qualidade de vida dos irmãos. Iniciando nossa nova jornada nesse trimestre, você vai encontrar, vou passar para os irmãos uma referência, nós vamos falar sobre as doenças desses tempos, desse século, iniciando nessa lição de hoje, as doenças do nosso século. E vai seguir falando sobre ansiedade, medo, depressão, falando sobre consumismo, falando sobre ambição, falando sobre Cristo, onde é a origem da nossa perfeita paz, e continua falando sobre cuidado do corpo, com moderação, e aí vai entrar na sua explanação cada um desses tópicos, As drogas, vai falar sobre também inversão de valores. Nós vamos ter uma participação na lição de número 11 sobre neopaganismo. Nós vamos ter a participação do nosso pastor, pedir que ele ministrasse essa aula, um tema interessante, como todos são, mas um tema interessante para nós escutarmos do nosso pastor essa orientação sobre o neopaganismo. E vai encerrando, resistindo aos apelos do monanismo e, por fim, Cristo, a única esperança desta geração. E eu vou aqui ajeitando essa telinha. Com o tempo eu vou pegando prática nisso, vou ficando bom. Mas vamos nós. Hoje iniciamos falando sobre as doenças do nosso século. Antes de iniciar falando de doença, eu vou convidar você a falar juntamente comigo com aquele que cura. Porque nós vamos falar das doenças, mas vamos falar das curas que a Bíblia oferece também. Nós não somos só doentes ou sujeitos a doenças, nós somos sujeitos à cura. Senhor Deus, te peço que tu abençoe teus servos, que se dedicam nesse momento a aprender a tua palavra. Não porque eu estou falando, porque não sou, Senhor Deus, dessa valia, mas peço que tu uses, Senhor Deus, a mim e a todos os outros professores, ministradores, que sejamos bênção na vida de cada um e também na nossa. Guarda as nossas famílias, a todas as famílias que compõem a ICEA e tantas outras que estarão nos ouvindo através dessa mensagem gravada. Em nome do Senhor Jesus, multiplica o nosso entendimento e o nosso querer aprender de Ti. Assim pedimos e agradecemos. Amém. Falando de doenças do nosso século, nós vamos embasar isso na Bíblia, claro, e puxando aqui como texto, sabe, porém, isso, Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Okay? Aprendemos com isso, que nesse século, que é marcado pela descrença, impiedade, o cristão deve se apegar firmemente aos princípios da palavra de Deus,
a fim de ser exemplo da verdade, justiça e temor a Deus. São trechos que vem na revista que nós estamos acompanhando. Eu compilei para cá, para que nós tivéssemos a base. Os irmãos estejam à vontade para ver e ouvir e acompanhar, tirar dúvidas e fazer o entendimento correto de cada um desses tópicos. Passo agora para os irmãos uma questão de leitura diária que vai trazer nesse tema das doenças do nosso século e as curas que a Bíblia apresenta, uma sequência de leitura semanal com seus tópicos. Peço que você anote ou então acesse o vídeo e pegue cada dia, faça sua leitura, faça sua meditação sobre o que a Bíblia traz para nós, esse momento aí no seu devocional. Pode ser junto com o devocional que é passado pelos pastores, pode ser em outro momento. Nós não precisamos ter somente um devocional durante o dia, podemos ter vários. E vamos à introdução. Nos dias que antecedem a segunda vida de Cristo, são os dias que nós estamos vivendo. Nós temos olhado para todos os lados e vamos nos deparar com várias situações que vamos encontrar nesse texto que hoje estamos falando, que são doenças que atrapalham a nossa vida, que trazem nosso espírito doenças de origem pessoal, de origem intrapessoal e de origem espiritual. Nós vamos ver isso. E lá em Mateus 24, 12, 13, nós observamos que está registrado o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será esse salvo. Quando fala de iniquidade aí, vai falar dessa enfermidade do espírito. E o espírito estando enfermo, ele vai praticar estas coisas. E toda a Bíblia vai tratar justamente de nós evitarmos a prática disso. Quando você para analisar o que a Bíblia diz a respeito disso ou daquilo, Deus sempre nos coloca, através do ensino bíblico, a necessidade de nós tomarmos decisão. A Bíblia não nos impõe, a Bíblia nos coloca o seguinte: vai acontecer, vai fazer desse jeito ou daquele outro jeito. Então esteja pronto, esteja apto e tome tal decisão. Decida dessa forma. Escolha Cristo, escolha o bem, escolha o amor, escolha não fazer o mal. Então são aconselhamentos. Deus nos permite, nos dá com toda a nossa liberdade que temos de escolher o bem e o mal. E, irmãos, acredite ou não, muitos escolhem fazer o mal e muitos escolhem, sabedores, cientes, ir para o inferno. Alguns escolhem simplesmente, não, quero seguir a Cristo, mas a Bíblia diz que é o bem e o mal, que é o céu e o inferno. Aí a pessoa decide que quer ir ao inferno. O que nos resta fazer? Orar para que mude a sua ideia, que mude a sua decisão. Então estamos vendo que muitas pessoas estão adeptas dessa situação, pelos males que estão acontecendo no seu dia a dia. Mas se você for ler o capítulo 3 de Filipenses, versículo 15, se não me engano é isso, você vai encontrar o seguinte: o que está registrado, Eclesiastes, não é Filipenses não, Eclesiastes, capítulo, vou achar aqui, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: o que já existiu, e o que há de ser também já existiu, e Deus procura de novo o que já se passou. Estamos analisando pandemia, estamos analisando hoje doenças desse século, estamos analisando coisas que para nós são novidades, né? E Salomão escrevendo, e o escritor do Eclesiastes está registrado dizendo assim: o que você está vendo já existiu, o que você está achando que é novidade já aconteceu. E Deus está procurando alguém para quem isso é novo, porque Ele já viu. Então Ele vai tratar isso da melhor forma, do jeito que Ele já viu acontecer, do jeito que Ele já viu como é que faz. Ele mesmo decidiu como é que faz, a melhor forma, e viu que muitos decidem contra, muitos decidem a favor. E vamos para frente, que o importante é que a vontade dEle vai ser cumprida.
E diz lá, por multiplicar a iniquidade, por multiplicar a doença, a enfermidade dos espíritos. Vamos lá, nós vamos ver isso em 3 áreas. Foi uma divisão didática, onde a doença ela é intrapessoal. O que ela é intrapessoal? Ela é a pessoa consigo mesma. Ela é uma doença, são doenças na área social e doença na área religiosa, né? Na área que vai atingir o espírito. Quando você passa para essa, vamos iniciar aqui, ó, área intrapessoal, orgulho e vaidade, né? Aí de lá, culto à personalidade, fama, culto à projeção social, presunção, soberba, se julgando superiores e promovendo desprezo aos menos privilegiados. É um tipo de pessoa, uma situação que a pessoa vive. Pode ser transformada? Pode. É só querer. É só fazer a opção de mudar. Né? Olha lá, Eclesiastes. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É justamente o que acontece. A pessoa se acha. Né? É uma pessoa que nunca se perde na vida. Ela sempre se acha. Ela se acha o melhor. Ela se vangloria por ela mesma. Né? Ela tem orgulho daquilo que ela faz. Não que você ficar feliz com aquilo que você faz seja errado, não. Aqui está falando da situação de orgulho. Né? Você cultuar a sua personalidade no objetivo de obter fama e projeção social para dizer que você é o melhor. Isso é um problema seu contigo mesmo. É um problema nosso conosco. É um problema interior nosso e nós temos que tratar isso. Né? A Bíblia reconhece, eu coloquei dessa vez, na aula passada que eu trouxe para os irmãos, eu coloquei os versículos. Até comentei com Carmen, colocar porque as pessoas, alguns têm dificuldade de achar, outros não vão, por várias razões que eu resolvi colocar. Mas dessa vez não, dessa vez eu coloquei as referências e faço a adaptação da seguinte forma: nós estamos em aula. Em aula, o aluno estuda, o aluno procura, o aluno pesquisa. Então, meus irmãos, os versículos já estão aí. Faça a pesquisa, faça o entendimento. Entendeu? Se precisar de um auxílio, de uma conversa, de um bate-papo, liga para mim, liga para o pastor Magno, liga para o pastor Egídio, irmão Marcelo, a irmã Beth, irmão Laudir, entendeu? Liga para qualquer um dos irmãos, para a pastora Janete, nós estaremos prontos, aptos a conversar com os irmãos, a tirar qualquer tipo de dúvida, seja essa aula, seja qualquer outra aula. Tá? Tem os nossos telefones, estão no grupo das ovelhas, estão no grupo da família. Não liga, dá uma palavrinha, manda uma mensagem. Se não for para tirar dúvida, manda um oi, manda um sinal de fumaça que a gente dá uma resposta. É sempre bom a gente estar junto. Então, eu deixei os textos aí em vermelho, todos eles vão estar em vermelho, para que você pesquise, faça a correlação e faça o seu entendimento. Ainda nessa situação de intrapessoal, nós vamos ver egoísmo e avareza. Então, nós vimos orgulho e vaidade, eu comigo mesmo. A vaidade é um problema meu, né? Eu não sou vaidoso porque o outro isso, ou porque eu não sou orgulhoso porque o outro. Sou orgulhoso de mim, é o que está falando aí. Eu sou vaidoso por mim, eu sou egoísta para mim, eu sou avaro para mim, né? Então, é amante de si mesmo, amante do dinheiro, individualista, né? Ambicioso, narcisista, materialista em busca de lucro fácil. E aí a gente vai observar que isso acontece também nos púlpitos, também acontece nas igrejas, também acontece no convívio cristão, porque isso são coisas, quando a gente está falando de doenças na área intrapessoal, a gente não está falando com coisa que acontece na rua, nem com coisa que acontece com poste ou com árvore, não. Onde tiver pessoas, estão sujeitas a esse tipo de situação. E nós dependemos de Deus, dependemos de Cristo para resolver essas situações em nossas vidas. Amém? E lá, Lucas vai dizer assim, Lucas 12, 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
A Bíblia nos instrui essas diversas coisas. Ah, mas a pessoa então tem que ser mão aberta e desprezar o dinheiro. Não, meu irmão. Você ser organizado, você saber aonde vai gastar o seu dinheiro, saber como ganhar o seu dinheiro, como obter recursos, isso é bíblico, isso é doutrina para nós, é ensinamento, porque nós temos que ser pessoas que somos cautelosos com o dia de amanhã, com o dia de hoje, com o que vamos fazer. Né? O que está falando aqui de egoísmo e avareza. É chegar para alguém que não tem e você podendo ajudar, o que a Bíblia classifica como que aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, a situação de que o cidadão pode auxiliar, tem toda a condição de ajudar, mas não ajuda por estar usando de avareza, esse está cometendo pecado, esse vai ser julgado por isso. Né? Tem aí as referências, peço que os irmãos façam aquele nosso combinado. Incontinência. Eu, quando li a primeira vez essa situação, eu fiquei assim, gente, o que tem a ver a doença na área intrapessoal com incontinência? E aí fui ver a outra versão do termo incontinência, não tem nada a ver com a saúde, né? Saúde física, né? Está falando aqui da saúde espiritual. A incontinência é aquela pessoa que não tem o domínio próprio. Né? Hoje ela está muito forte, amanhã ela está fraca, depois da manhã está desesperada, no outro dia ela é só fortaleza. Né? Hoje ela gasta, amanhã ela não gasta, hoje ela tem orgulho, amanhã ela não tem orgulho, ela não se decide na vida. Né? E vão acumulando outras situações problemáticas para si. Né? Não tem disciplina, não tem o autocontrole, né? Tende a rejeitar a Deus e praticar libertinagem, prostituição e vícios. Acontece isso com cristãos? Acontece. Nós estamos numa aula de escola dominical, não é evangelística, é ensinamento para cristãos. É contigo, é com um parente seu que é cristão, que está ouvindo essa palavra, que nós estamos falando. Essa aula é focada nisso, é focada no cristão, no tratar cristão. Aquele que não é cristão, ele tem que conhecer a Jesus. Conhecereis, sereis libertos, e depois vão aprender como proceder. Então, nós que já somos cristãos, estamos aprendendo como proceder. Então, nós não podemos estar nessa situação de incontinência, nessa situação de falta de moderação, de falta de domínio próprio. Né? Hoje eu sou crente demais, eu quero orar 24 horas, e amanhã eu não quero saber de Deus, eu estou de ressaca de Deus. Não pode acontecer isso. Nós temos que ter o nosso a nossa regular apresentação a Deus. Vamos fazer o nosso devocional, cultuar na igreja, estar orando continuamente, meditando continuamente na palavra. Entendeu? Não posso ler agora. Então busca pela memória um versículo, um trecho bíblico e começa a fazer, vamos chamar de contas. Começa a fazer as contas, os cálculos sobre aquele trecho bíblico. Lembra da mensagem de Daniel, lembra da mensagem de Jó. E começa a meditar sobre aquele assunto, como é que foi, como é que aconteceu, o que Deus fez, o que Deus queria fazer. E aí você vai ter uma constância, uma continuidade no ensino, você não vai ser inconstante, você vai ter uma presença de Deus constante contigo, discipulando, disciplinando a sua vida. E boto como referência aqui 2 Timóteo 1,7, que diz assim, porque Deus nos deu o espírito de fortaleza, amor e moderação. Entendeu? Eu reduzi alguns trechos, porque o trecho diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, suprimindo o que Ele não deu, nós temos que Deus nos deu o espírito de fortaleza, amor e moderação. Vamos usar isso e vamos crescer nesse caminho. Passado o que nós estávamos falando do intrapessoal, né? Você viu aqui, ó, intrapessoal, orgulho, vaidade, egoísmo, avareza e incontinência. Problemas que eu tenho comigo mesmo, que eu tenho que resolver esses problemas com a minha própria cabeça. Problemas na área social, desobediência aos pais e ingratidão.
esse é um dos temas mais tranquilos de se abordar. Por quê? Porque todo mundo sabe o que é desobediência. Todo mundo sabe o que é fazer coisa errada. Quando fala da desobediência, está se figurando aí na promessa lá dos 10 mandamentos, né? Que eu até citei aí, ó, Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? O primeiro mandamento com promessa. E aí você vai ver, quando trata dessa situação de desobediência, é um estímulo que nós temos ele quase que 100% cultural já está enraigado, né? a, sim, esse estímulo cultural ele acaba se transformando em insubordinação. A desobediência se transforma em insubordinação. Então, aquilo que a criança deveria ter aprendido com os pais, que os pais são os educadores. Eu citei aí, ó, aos pais cabe educar, inclusive sobre todos esses temas que nós estamos narrando. Né? Nós, pais, temos que, nossos filhos, quando chegarem na idade adulta, eles têm que saber o que é obedecer, o que é desobedecer, o que é ingratidão, o que é gratidão, né? O que é egoísmo, orgulho, todas essas situações que nós estamos citando. Eles têm que entender isso, não é só matemática, física e química, não. Eles têm que entender como é que procede, como é que convive com as pessoas, e quem ensina isso são os pais. Aos pais cabe educar, inclusive sobre os temas que estão sendo abordados. Quando há ascensão do pecado, também há da ingratidão. Nós observamos isso no dia a dia da sociedade. Estamos falando aqui já do segundo tema, que é doença na área social. Então, quando você vê o pecado proliferando em alguns pontos da sociedade, ou na sociedade de uma forma geral, dependendo do tipo de pecado, você vai ver que também a ingratidão ela é uma coisa que se destaca. Por que isso? Por que a ingratidão se destaca? Porque nós vemos aí uma alternativa ou um objetivo satânico de desconfigurar a pessoa de Deus. Desconfiguração da pessoa de Deus. Por quê? Existe uma formulação de Deus quando trata de família, onde Ele é Pai, Jesus é Filho, nós somos filhos através do sangue de Cristo. Existe uma formatação para isso. Também existe uma formatação de obediência e reverência ao Pai, ao Filho, Cristo, o Filho mais velho, o Filho que nos abençoa através do seu sangue derramado. Quando você entra com a situação de desobediência, você está desconfigurando essa situação familiar, onde você pode proceder do jeito que você quiser, não importando aquilo que foi ordenado pelo Pai. Então o Pai já não tem mais importância nessa estrutura. Entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo foco que existe quando você tem famílias que querem ser estruturadas com 2 homens como pai e mãe, ou com 2 mulheres como pai e mãe, para desestruturar a figura familiar. Porque quando você desestrutura a figura familiar, você desconfigura a pessoa de Deus. E quando há essa desconfiguração, o diabo entra com o seu foco de que se Deus não é mais importante, se o Pai não é mais importante, se não precisa obedecer, então ele pode trançar toda a sua rede maligna para fazer os seus objetivos chegarem a êxito. Mas ele está repreendido no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir. Desamor e crueldade. A ausência de afeto natural, até pela própria família. São pessoas que você escuta que o marido agrediu a esposa agrediu o marido, o filho agrediu pai e mãe, ou a mãe agrediu filho. Agredir, que eu digo, não só fisicamente, verbalmente, né, brigando por herança, brigando por qualquer que seja o valor que esteja sendo abordado. Então você chega de um desamor, ou de uma falta de afeto, de uma falta de carinho que era de se esperar que houvesse na família, e você chega a um ponto de crueldade sendo praticada entre essas pessoas. E você tira isso também do ambiente familiar
e leva para o ambiente social. Por que a gente, quando fala de sociedade, fala muito de família? Porque a família, ela é a célula da sociedade. A sociedade existe, toda a configuração social existe baseada na família, onde há um pai, onde há uma mãe, onde há um filho, onde há uma escala hierárquica, e quando você sai de casa com esse conhecimento, com esse arcabouço, você encontra também esse tipo de estrutura. Né? E quando há essa ausência de afeto natural, quando há esse, botou ali, facilmente tornando-se cruéis, né? As pessoas se tornam cruéis, irracionais e até selvagens em atitudes. Né? Quando fala lá em Salmo 27,12 sobre respirar crueldade, né? Os últimos dias não serão menos violentos que os do tempo do pré-dilúvio. Né? Você vai encontrar lá as citações lá em Noé sobre a forma que as pessoas agiam, que debochavam, que não acreditavam, que casavam, se davam em casamento, faziam a bagaceira toda do jeito que ia na cabeça deles, achando que eles é que resolviam coisa, não tendo amor, não tendo respeito, não tendo a obediência como parâmetro. Aí vai lá, ó, Gênesis 6:11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então, que a gente viu aqui em Eclesiastes 3, né, lá no versículo 15, o que já existiu. Deus já viu isso tudo que está acontecendo. Com uma ou outra pequena variação, ele já viu, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele é Deus. Nós temos que crer nele e acreditar que essas doenças na área social serão superadas, serão eliminadas. Em nome do Senhor Jesus. Dureza de coração e calúnia. Calúnia tem a variação de diabolos, né, quando vem do grego, que é um dos nomes do Satanás. Incapaz de perdoar e reconciliar pela dureza dos corações, se comprazem em depreciar a honra e moral através da difamação. Lá, Provérbios 16:28, o homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos, maiores ou melhores, né, amigos. Você vai ver, simplesmente eles não querem perdoar. As pessoas chegam a um ponto na sociedade, na vida social, com esses males no espírito, que eles não querem praticar o perdão, não querem. E também são adeptos de falar coisas que eles não veem, a difamação, a calúnia, né? Eles vão tratando isso aí como uma coisa normal, e isto não é normal. A Bíblia nos deixa várias referências sobre como tratar isso. Traição e hipocrisia, outros males da doença social. Né? Vamos pegar aqui esse resuminho aqui. Desvio de caráter. Aí a pessoa diz assim, político, eu vi no texto diz assim, políticos e empresários. Não é político e empresário não, meu irmão. Existe pastor com desvio de caráter, existe cristão com desvio de caráter, pai com desvio de caráter. Aonde tem um ser humano, existe um caráter correto e outro com desvio de caráter. Não sei as quantidades, mas onde tem gente, tem a possibilidade de haver desvio de caráter, enganando e descumprindo as promessas, né? Por aí citou empresários e políticos, porque é uma demanda muito grande de alguns empresários, de alguns políticos, fazerem certos tipos de promessas, sabendo que não vão cumprir, ou alguns chegam a algum tipo de dificuldade que são impedidos de cumprir. Não vamos botar todo no mesmo pacote. Mas muitos deles prometem sabendo que não vão cumprir, né? Sabendo que vão trair, sabendo que vão prometer uma coisa e não vão realizá-la. Né?
incluindo discípulos de Jesus. Um discípulo de Jesus que você conhece, que chamava Judas, né? Com aparência de piedoso, mas lobo em pele de cordeiro, né? Lobo devorador. Olha lá, ó, Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que seria isso? São aqueles que querem te enganar. E a Bíblia é muito tranquila quando falta disso. Ele diz: acautelai-vos. O que é o acautelai-vos? É como dizia meu pai sobre a minha mãe era mineira, ele falava assim: nossa, que mulher desconfiada. É isso aí, seja desconfiado. Mas para você ser desconfiado, você tem que ter uma base do que você vai falar, do que você vai querer ouvir, de qual é a resposta que você está esperando, de que se aquilo foi realmente o que foi Deus que mandou para você. Acautelai-vos dos falsos profetas. Como é que eu vou saber que ele é falso profeta? Eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que saber quais são as leis, quais são as doutrinas. O que é ensinado para mim? Ah, eu ouvi dizer que se eu ofertar não sei o que, se eu dizimar não sei das quantas, eu ouvi dizer que eu não posso comer tal tipo de carne, eu ouvi dizer que o sacrifício tem que ser feito desse ou daquele jeito. Está tudo escrito na Bíblia. O grande problema que nós temos se chama preguiça de estudar, né? E com essa preguiça que nós vamos tendo de estudar e de nos aproximar do conhecimento de Deus, nós vamos dando margem àqueles que nos querem trair, aos hipócritas, né? A área social. A culpa é deles? É deles. A culpa é nossa? Também é nossa. Porque se nós somos traídos, entendeu? Muitas das vezes nós poderíamos entender o porquê, o que está acontecendo e mudar alguma situação. Mas nós deixamos correr porque não queremos ter um esforço nisso, né? E acontece vários tipos de problemas derivados disso. Também estão aí as referências para que vocês se esmerem em buscá-las. Aversão ao bem. Desprezam os bons e amam os maus, inclusive como entretenimento. Você vê isso em filmes, em jogos, né? Com heróis de caráter mau, é o meu ali, mas é mau, demoníacos e monstros, né? Malignos, são colocados como heróis. O cristão deve ser amigo do bem. Salmo 14, versículo 1 diz: disse o louco no seu coração, não a Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Aí com as referências. O que a gente vai observar nesse detalhe sobre aversão ao bem? Isso é um mal desse século? Nós somos instruídos com a tecnologia, onde tem um certo tipo de demônio, mas ele não é um demônio mau, ele é um demônio bom, ele pratica bondade, ele se volta contra os outros demônios, e ele não é um demônio, mas ele se veste como um demônio, ele pratica certas coisas que Deus pratica, porque Deus é bom, então ele faz ou deixa de fazer porque ele quer imitar a Deus. Ei, vai fazer aquele joguinho lá que luta, que bate, que foge, e que... Você já parou para ver o que seu filho está fazendo? Você já parou para ver o que você está fazendo? Qual é o tipo de jogo que você está jogando? Qual é o tipo de filme que você está assistindo? O que está sendo valorizado nessa sua área social? Ou você está sendo contaminado para depois chegar e falar assim: ah, eu não sabia. A própria lei diz que nós não podemos alegar que não conhecemos a lei, porque ela está publicada. Da mesma forma, a Bíblia, os ensinamentos divinos estão publicados, estão sendo falados.
E é nosso dever procurar entender aquilo que não conseguimos, entender aquilo que não sabemos. Nós temos que fazer isso. Não são os pastores que vão chegar e enfiar na nossa cabeça a explicação, não. Eu tenho que descobrir qual é a minha dúvida e tenho que ir atrás para saber. Aí sim eu posso chegar para um pastor, eu posso chegar para um teólogo, eu posso chegar para várias pessoas, perguntar sobre o assunto e compor o meu entendimento bíblico, com base bíblica, sobre o assunto. Então, nós cristãos, a Bíblia nos instrui, nós devemos ser amigos do bem. Bem? E o sexto, sobre essa área social, é o último tópico dessa doença na área social, ele vai falar sobre abuso de poder. Obstinados, orgulhosos, atrevidos, cultuando a própria personalidade no seu poder temporário, inclusive obreiros, maltratando terceiros na ausência de alguém a quem se reportar. Nós vamos observar o seguinte: a pessoa, quando chega no seu poderio, é isso que ele está falando aí, ó, abuso de poder. É um marido que acha que é o dono do mundo. É uma mãe que acha que porque ela é mãe, porque ela pariu, ela pode tudo sobre os filhos, pode agredi-los verbalmente ou fisicamente, né? Ou colocá-los para trabalhar para o sustento, fugindo da regra de que quem sustenta são os pais, sustentam os filhos, salvo algumas exceções, né? Questão de doença e tal, né? Mas na regra, os pais têm os filhos e sustentam eles até que eles possam seguir sozinhos suas vidas. Mas essas pessoas vão abusando, inclusive sexualmente, inclusive psicologicamente, e de várias formas que você possa entender isso. Isso são doenças do espírito, doenças na alma da pessoa, doenças que podem ser modificadas através de decisão, através de oração, através de libertação, através de conhecimento bíblico. Vamos lá, Romanos 12:8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, olha só, essa é a parte do abuso de poder. Ó, o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Aquele que preside, preside com cuidado. Cuidado. Aquele que exorta, exorta, usando como dom de Deus. Aquele reparte, faz com liberalidade. Nenhum é dada a permissão de abusar ou de passar de limites. E o limite está onde? O limite está onde você sente que está pisando no pescoço do outro. Né? Vamos traduzir dessa forma. Como é que eu sei que eu estou exagerando? Talvez se você olhar a lágrima da sua esposa, talvez se você olhar o rosto triste de uma criança, a incapacidade de um pai, você descobre aonde você está abusando do poder. Às vezes quando você olha uma ovelha, um irmão, incapaz de alguma coisa, e você jogando em rosto, falando altivamente. Nós, seres humanos, nós atravessamos as linhas da sociedade, elas são muito tênues. E nós temos que prestar atenção nisso. Que da mesma forma que nós não gostamos de ser magoados, nós temos que observar para não magoar os outros, não abusar do poder que tem nos sido dado. As causas dessas doenças, todas, é o pecado. Não tem variação. O pecado prejudica a relação do homem consigo mesmo, as doenças intrapessoais. O pecado prejudica a relação do homem com os outros homens, as pessoas com as outras pessoas,
na área social, e prejudica com certeza a relação do homem com Deus, que é a área religiosa, que a gente vai ver agora. Doenças na área religiosa. Vamos abordar só duas, para não esticarmos muito tempo. Eu não sei nem quanto tempo eu estou falando, que eu ainda não sei onde é que grava isso, o tempo. Eu vou aprendendo aqui com esse sistema. E também quero avisar os irmãos, eu tenho alguma dificuldade para ler, procuro colocar num tamanho que dê para ler, mas se alguma coisa que eu tenha lido errado, os irmãos corrijam aí e vamos aprender. Não vamos pegar para fazer justamente essa situação de blasfêmia, de falar mal. Mas me perdoem alguma coisa que não tenha ficado bem lida ou bem falada. Vamos lá, blasfêmia e irreverência. Difamam a honra alheia, inclusive a de Deus. Difamam a honra alheia dos cristãos. Difamam a honra alheia através das falarem das doutrinas cristãs. São irreverentes. Irreverente na tradução a dizer que é sem respeito ao sagrado, não tem reverência, né? Inclusive a falta de sinceridade e irreverência na casa de Deus. Muita gente acha que o pastor está exagerando, quando nós, agora saudosos das nossas reuniões, né, para cultuar, e o pastor falava sobre o uso do celular, falava sobre pessoas andando, falava sobre pessoas conversando coisas que não são atinentes ao momento de culto, pessoas que vão à igreja somente para se encontrar socialmente, que não veem no encontro da igreja uma situação de reverência espiritual. Toda essa situação que é abordada, aí a gente acha que não, é um certo exagero, e aí faz uma piadinha, faz uma coisa engraçada para procurar o riso, para trazer uma atenção para si, para entrar no foco do... Não cai nessa não. Cai nessa não. Não fala mal dos outros não. Por mais que os outros estejam errados. Outro dia eu fui visitar uma menina, uma grande amiga minha, eu e Carminha fomos fazer uma visita na casa dela. E quando chegamos lá, fomos abordados por um assunto que não tinha nada a ver com a visita que a gente ia fazer. E umas 4 ou 5 vezes tentaram falar mal de uma pessoa que estava presente, fazendo piadinha sobre o casamento, piadinha sobre as situações A e B, para ver se a gente entrava no circuito e nos assentávamos, como é colocado, na roda dos escarnecedores, falar mal, vamos blasfemar, vamos isso, vamos aquilo. Não estou aqui para isso não. Não estou aqui para ser irreverente. Por mais que não seja a minha casa ou a minha igreja, ainda mais sendo a minha casa ou a minha igreja, eu tenho que reconhecer a presença do meu Deus, não é no local onde eu estou, é comigo. Se eu vou blasfemar de alguém, Deus está comigo. Por vários filmes, ou leituras, ou momentos, ou palavras, você já deve ter escutado o termo, e o que Jesus faria? Então, quando tiver que falar mal de alguém, quando tiver que ser irreverente, falar mal da honra de alguém, o que Jesus faria? Por quê? Porque nós estamos falando de doenças espirituais na área religiosa, na área cristã. Como Jesus agiria? Eu não sou seguidor? Eu não sou cristão? Eu não faço as coisas que Cristo faz ou estaria fazendo aqui? E lá, Marcos 11:17, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. É isso? Não, é uma pergunta. Diz assim, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões.
Então, quando os outros olharem para a igreja, e a igreja sou eu, a igreja é você, vai poder ver em você casa de oração ou vai ver em você blasfemador e irreverente? Tem vários textos aí para você meditar no assunto. Apegado aos prazeres mundanos, que vivem em função dos prazeres, são os chamados hedonistas, né? Do hedonismo, ou tem prazer para evitar a dor e o sofrimento. Lucas 12:13, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. E aí você vê mais na frente dizendo assim, louco, se pedirem a tua alma hoje, isso que tens aí, para quem ficará? Né? Aí a Bíblia nos instrui assim, ó, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20 e seguem outras referências. Nós vamos observar que a vida tem vários prazeres, meu irmão. E muitos são bons. São bons. E nós gostamos. Deus nos colocou aqui para estarmos vivos, para participarmos. Tem um trecho que diz assim, convertei-vos e vivei. Viver. Mas só que não podemos estar apegados a isso. No momento que nós formos chamados, onde estará o nosso coração? O nosso coração está nos prazeres? Está no eu ser respeitado porque eu sou fulano orgulhoso, porque eu sou fulano que tem dinheiro, porque eu sou fulano que sou capaz disso ou daquilo? Ou simplesmente é Jesus que está me chamando? Eu vou. É Jesus que quer que eu faça? Eu vou. Eu preciso orar pela minha família? Eu oro. Eu preciso estudar a palavra de Deus para melhorar o meu conhecimento de Cristo? Eu estudo. Ah, não, mas vamos tirar aqui, vamos fazer uma maratona de algum tipo de filme, vamos fazer um estudo aprofundado de como fazer o melhor churrasco, como fazer a melhor alimentação. Agora nessa pandemia estamos descobrindo aí cozinheiros diversos nas famílias, né? Pessoal do tricô, a Laura mesmo está fazendo tricô, Carmen estava inventando umas coisas aí, já arrumaram até pintura da casa aqui. Outro dia a gente estava pintando a casa, por dentro e por fora. Só não pediram por enquanto para esfregar as telhas, né? Mas a casa já está pintada. Então a gente vai observar o quê? Precisa disso, precisa estar limpo dessa forma, precisa estar ajeitado daquela forma, preciso ter algum tipo de alegria nessa situação. Mas nada disso pode me impedir de estar na presença de Deus, de glorificar a Deus com o meu corpo, de glorificar a Deus com o meu espírito, de glorificar a Deus porque eu pertenço a Deus. Esse tem que ser o meu objetivo. Isso tem que ser o meu foco. Né? A minha doença religiosa ela não pode me alcançar, ela não pode ter poder sobre mim, ela tem que ser repreendida, ela tem que ser eliminada. E qual é a solução para essa doença religiosa? É glorificar a Deus. Aqui, ó, 1 Coríntios 6:20. Com o corpo e com o espírito. As hostes celestiais olharem, verem você, falar assim, não, aquele ali é de Deus. Aqui as pessoas na área social, sua família, ou seja lá qual for o âmbito da sociedade que te olhar, fala assim, não, aquele ali é de Deus. Ele pertence a Deus. Amém? Não ter apegos sobre os prazeres mundanos. Conclusão. Vamos nós. Concluindo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que
possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O dia mau é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A conclusão é essa, é só a Bíblia. O dia mau vai chegar, e já chegou. Sabe por quê? Porque não existe dia mau no futuro, meu irmão. E não existe dia mau no passado. O dia mau é hoje. Hoje você está sendo tentado. Hoje você está sendo perseguido. Hoje você está também sendo vitorioso e sendo abençoado. E quando você é vitorioso e abençoado é porque você está revestido de toda a armadura de Deus. Entendeu isso? Não adianta quando chegar o dia mau é hoje. E a vitória? A vitória é hoje. Não é legal isso? Vamos pensar a respeito disso. Esses ensinamentos que nós vamos abordar são todos muito interessantes, mas tem que haver um momento parado para meditar. Nós temos que sair daquele foco onde a escola dominical ela chega toda mastigadinha para o aluno. Você já é um aluno que come feijoada, sei lá, come uma carne mais pesada, come alguma coisa com mais substância. Você já não está na área das crianças. Se você for lá na escola dominical das crianças, lá estão contando as histórias bíblicas, lá estão passando, estão dando toda uma estrutura. Você que já está na atividade, já está na classe dos adultos, presta atenção, não estou dizendo aqui que você é novo convertido ou antigo na igreja, não. Estou dizendo que você tem que meditar, porque você tem essa capacidade. Amém? Medite, cresça e lembre-se, Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Observe que o problema não está no lugar, mas sim nas escolhas, atitudes e palavras. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Até uma próxima aula. Amém. Te agradeço, Pai, por esse momento. Peço que tu seja abençoador e que tu traga clareza sobre as mentes. Traga, Senhor Deus, a presença do Espírito sobre cada coração. Que possamos, Senhor Deus, entender os males, as doenças desse século e reconhecer que o Senhor consegue transformar toda maldição em bênção. Em nome de Jesus assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio